Quem aqui já teve algum momento de você sofrer um imprevisto, um inesperado? Quem já furou o pneu do carro na hora errada? Na hora assim que você mais estava precisando, com pressa, o pneu fura. Quem já esqueceu a chave quando estava atrasado? Levante a mão. Você sabe que essa questão do inesperado, esta questão do imprevisto, é um problema. E nós, cristãos, nós temos, às vezes, dificuldades com coisas inesperadas, com contratempos. E por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa se converte a Jesus, cria-se às vezes uma ideia, um pensamento, de que em momento nenhum ela vai passar um problema, ou ela vai adoecer, ou em algum momento ela vai perder o emprego. Mas isso acontece, não acontece? Sim ou não? Sim. E a grande questão, o grande segredo, é a gente entender que mesmo chegando o dia mau, Paulo fala lá em Efésios, né? Quando vier o dia mau, fique firme, permaneça firme. E o grande problema é que quando vem o dia mau, as pessoas desabam, as pessoas esfriam, as pessoas decaem da graça, decaem da fé, retrocedem, como se o mundo estivesse acabando, mas é apenas um dia mau. Quem está entendendo, queridos? E eu quero que você entenda, principalmente você que está aqui, e que você está atravessando, neste exato momento, um dia mau. Um dia mau. Porque nem todo dia é flores. Não é verdade? A palavra de Deus vai dizer que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, há tempo de chorar. Assim é a vida. Mas o grande segredo é estar preparado para o dia a dia. É estar preparado para o dia bom, mas também estar preparado para o dia mau. Porque imprevistos acontecem. Um dia, o apóstolo Paulo, ele estava pregando num lugar, e lá ele reuniu as pessoas, e ele começou a falar do Evangelho. Ali estavam reunidas muitas pessoas, ouvindo aquela palavra, pessoas felizes, alegres, pessoas que estavam vivendo, sabe, aquele momento inicial do Evangelho, da igreja. Imagine só, muitos ali haviam conhecido Jesus pessoalmente, viu o Filho de Deus caminhar sobre a terra pessoalmente. Então aquelas pessoas estavam radiantes, felizes, alegres, salvas, curadas. Aí de repente aconteceu um contratempo. Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 7, Atos dos Apóstolos. Por isso que Deus, o nosso tema hoje é o tempo todo. O nosso Deus é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e Ele é o Deus de amanhã também. Jesus Cristo é o mesmo hoje, amanhã e sempre. O tempo todo, Deus é Deus, amém, queridos? Fala assim, o tempo todo, Deus é Deus. O tempo todo, Deus me ama. Aí vamos ver o texto aqui. Capítulo 20, a partir do versículo 7, fala assim, ó. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos,
para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a sua fala até a meia-noite. E havia ali muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Quer dizer, era uma reunião como essa aqui. O que eles estavam fazendo ali? Paulo estava pregando a palavra de Deus, eles estavam adorando a Deus. Ninguém estava ali adorando a Satanás, ninguém estava ali desfocado, não! Eles estavam fazendo exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. E haviam muitas luzes e estavam todos juntos. Aí olha o versículo 9, então um certo jovem, que também estava na reunião, quem é jovem aí diz amém. Amém. Fala com fé aí, quem é jovem aí diz amém. O nome dele era Eutico, e estava assentado numa janela. E aí o que aconteceu? Caiu do terceiro andar. Olha isso. Caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como? Morto. Olha isso. O imprevisto, o inesperado. Ali estavam pessoas endemoniadas reunidas ou tinham crentes? Crentes. Eles estavam ali pregando a palavra de Satanás ou a palavra de Deus? Mas aconteceu o inesperado. Lembra que eu comecei falando aqui que nós precisamos estar preparados para o dia bom e para o dia, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Só que quem é de Deus tem que saber que Deus é Deus o tempo todo. Amém, queridos? Esta convicção, eu não posso perder ela de mim. O problema pode surgir, a doença pode até aparecer, um contratempo, pode acontecer um imprevisto, algo inesperado, mas Deus, Ele é Deus o tempo todo. Deus me ama o tempo todo. Quem poderia imaginar que num culto fosse acabar em tragédia? Porque o que aconteceu ali foi uma tragédia. Foi ou não foi? Foi uma tragédia. O rapaz estava no culto, cultuando a Deus como todo mundo estava, lugar muito cheio, ficou num lugar não muito apropriado, estava lá numa janela, mas ele estava ali. E aí muitos poderiam dizer assim, cadê Deus? Onde estava Deus? Só que a gente precisa entender que Deus é Deus do dia bom e do dia mau. Aliás, Ele permite o dia mau para ser glorificado. Amém, queridos? Presta atenção. Deus, Ele permite, muitas das vezes, o problema na sua vida, para Ele ser glorificado através do teu problema. Às vezes Ele permite uma doença para Ele ser glorificado na tua doença. Nesse caso aqui, Ele permitiu a morte desse rapaz. O imprevisto e o inesperado aconteceu. Mas vamos ver agora qual foi a reação de Paulo. Bom, levantaram o rapaz morto, e a Bíblia não mente. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Paulo era homem de Deus, amém, queridos? Paulo acreditava em milagres, coisa que a igreja
contemporânea hoje, moderna, está perdendo isso a cada dia que passa. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o morto. Não é isso? O rapaz estava como? Morto. E aí, o que ele fez? Abraçou e disse: não vos perturbeis, a sua alma nele está. Presta atenção. Ele falou para o povo, ó, fiquem tranquilos, que ele já está vivo de novo. Quem está entendendo, queridos? Presta atenção. E subindo, partiu o pão, comeu, e ainda falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram muito consolados. Quem pode aplaudir a Jesus? O contratempo pode surgir, o imprevisto pode acontecer, mas o mais importante é a gente crer que seja no dia bom ou no dia mau, Deus é Deus. De repente você é uma pessoa que está aqui e de repente tudo virou na sua vida. Você é aquela pessoa que você diz assim, para você mesma: poxa, estava tudo bem, pastor. Eu estava bem. Eu estava com saúde. Eu estava com o meu emprego, de repente eu perdi tudo. Meu casamento ia bem, daqui a pouco eu e minha esposa, nós começamos a brigar, e de uma hora para outra tudo virou, minha vida revirou-se de cabeça para baixo. E aí você é aquela pessoa que você pensa assim: meu Deus, quem diria a minha vida há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e agora, o que eu estou passando agora? Quem diria também, né? Aquele culto ali, tudo bem, o rapaz estava ali, tudo bem com ele, daqui a pouco ele estava morto. Quem diria? Quem diria no ano de 2020, quando veio a pandemia? Quem lembra da pandemia? Quem diria que fosse morrer milhares e milhares de pessoas? Crentes, não crentes, evangélicos, católicos, ateus, sim ou não? Imprevistos acontecem ou não? Acontecem. Quem diria? Quem diria? Porque é sempre assim, as pessoas falam assim: poxa, estava tudo bem. Parou para pensar, aqueles países que estão em guerra agora, também estava tudo bem. Imagine lá aquele povo lá que mora na Ucrânia. Um tempo atrás estava tudo bem, não estava? Agora está caindo bomba para tudo quanto é lado. Não é assim que a gente vê? Mas estava tudo bem. E a gente precisa entender que nós precisamos estar preparados para o dia bom e o dia mau. Paulo estava preparado para o dia bom e o dia mau. E você? Ah, pastor, estou passando uma situação agora, mas eu tenho desabado. Eu desabo a chorar, porque eu não estava esperando. Ninguém espera. Ninguém prevê. Nós não temos uma bola de cristal. Ninguém tinha uma bola de cristal ali para ver antecipadamente que o rapaz iria cair da onde? Da janela e morrer. No meio do culto. Imagina, a gente está aqui no culto, de repente pode acontecer um negócio aqui, alguém infartar, cair morto. Pode acontecer ou não pode? É o que mais acontece por aí. Mas a grande questão é: eu estou preparado para o dia mau? Qual vai ser a minha reação? Deus vai continuar sendo Deus? Ou naquele momento Ele não será mais Deus para mim? Quem está entendendo? Porque no momento ruim, observe a reação de Paulo. Ele desceu
e ele continuou crendo no Deus que ele pregava. E é assim que nós temos que agir. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, a gente tem que continuar crendo. A gente tem que continuar dizendo, Deus me ama. Aí alguém vai dizer, mas olha o que te aconteceu, mas Ele me ama. Ele me quer bem. Aí alguém vai dizer, mas Ele te quer bem, mas olha como está a sua vida. Sim, mas eu não vivo por vistas. Isso é passageiro, é questão de tempo. Então a pessoa está preparada. O tempo todo, Deus é bom. Olha para essa pessoa e fala assim, o tempo todo Deus é Deus. Seja no dia bom ou no dia mau. E você que chegou hoje aqui, de repente você está atravessando um dia mau. Quem é que não atravessa? Ou quem é que nunca atravessou? Quem é que nunca ficou triste? Quem é que nunca sentiu dores? Quem é que nunca perdeu uma noite de sono? Quem é que nunca chegou um momento ali que você colocou a mão no bolso e falou assim, eu quero comprar tal coisa, aí você veio aquele pensamento, não, mas agora não vai dar, não estou com condições agora. Quem é que nunca passou por isso? Só quem é rico, milionário, mas normalmente a maioria das pessoas. Quem é que nunca se entristeceu? Quem é que nunca se aborreceu? Quem já se aborreceu aqui muito? Pois é. Quem nunca sentiu medo? Quem já sentiu medo aqui de alguma coisa na vida? Mas quem já sentiu coragem também? Levanta a mão. Viu? Sempre vai existir o contraponto. Você sente medo, mas sente coragem. Sente fé. Sente esperança. Quem já ficou muito triste aqui algum dia? Levanta a mão. Ah, muito bem. Agora, quem já ficou muito alegre também algum dia? Viu? Então, não existe só tristeza. Existe alegria também. É ou não é verdade? Sim ou não? Quem já sentiu muita fome? Comeu? Acabou a fome? E aí, para finalizarmos, Hebreus 13:8 vai dizer assim, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Ou seja, Ele é o tempo todo. Ele é o tempo todo. Pastor, no momento que eu estou doente, Ele é o mesmo o tempo todo. Pastor, no momento que eu estou enfrentando uma tribulação, Ele continua sendo Deus. E você continua sendo crente? Continua sendo filho, filha? Qual a sua atitude? Qual a tua reação? O desespero toma conta de você, como tomou conta de Paulo ali, amém? Amém nada. Paulo se desesperou? Hein? Não se desesperou. Irmãos, aconteceu uma tragédia. Uma tragédia. Imagine. Pastor está pregando, acontece um trem dentro da igreja, uma pessoa morre. É porque naquela época não tinha, mas sabe que se fosse hoje, a ambulância, a polícia, é ou não é verdade? Acabou o culto. Acabou. As pessoas são dispersas e normalmente iriam para casa assim, por que aconteceu isso, meu Deus? Mas o dia mau pode acontecer. Mas seja uma coisa ou outra, eu preciso estar preparado.
Amém, queridos? Apocalipse 22, 13, para finalizar, fala assim, diz que Ele é o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o princípio e o... Então olha só, o princípio e o fim. A sua vida, a minha vida, a nossa vida está nesse intervalo aqui, ó. Está nesse meio aqui, entre o princípio e o fim. Nós estamos aqui, ó. Então, Ele é o princípio e o fim. Ou seja, Ele é Deus o tempo todo. No momento da tristeza, no momento da alegria. Se a doença surgir, Ele é Deus. E é assim que a gente precisa crer. A gente precisa crer que não há mal que dure para sempre. Como uma pessoa chegar no médico e falar assim, doutor, mas até ontem eu estava bom, mas hoje ficou ruim. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo? Não é assim? Porque a gente nunca espera, que a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Aí quando não está tudo bem, a gente... Aí tem aquele susto, né? Fala assim, mas, ô doutor, mas eu nunca tive isso. Ah, mas agora tem. Quem está entendendo, querido? E a pessoa, ela vai sair dali disposta a passar por aquilo, a superar aquilo, através da fé, vencer. Ou então ela vai se abater, ela vai ficar até pior do que quando chegou. Mas tudo depende da nossa reação. Então saiba disso, que por isso nós temos esse culto de terça-feira. É um culto de batalha espiritual, é um culto onde a gente vai tratar mesmo de problemas, de adversidades. Por quê? Porque a vida é assim. A nossa vida, ela é cheia de nuances, altos e baixos. É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? O pastor está falando bobagem aqui? Como que é o mundo real? A sua vida lá fora? Como é no seu trabalho? Como é na sua faculdade? Como é lá na sua família? Está tudo alegre o tempo todo? Hein, gente? Você acorda todo dia rindo? Vamos falar a verdade. Você acorda com o teu humor lá nas alturas todo dia? Não. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal-humorado. Não é assim? Mas Deus continua sendo o quê? Deus é Deus no meu bom humor, Deus é Deus no meu mau humor. Deus é Deus. Então a gente precisa entender isso, que quando a adversidade vem, nós temos Cristo em nós, para nós superarmos todas elas. E não deixar o desespero tomar conta. Então eu dei um exemplo aqui para vocês, de um homem, que num momento de uma grande adversidade, que foi Paulo, ele creu no milagre. Ele preferiu crer que Deus é Deus o tempo todo, mesmo naquela hora ali, naquela tragédia. E é assim que nós precisamos crer. Nós não estamos imunes das coisas. As coisas acontecem, mas a grande questão é, e quando elas acontecerem, eu preciso estar preparado em Cristo. Eu preciso estar combatente, como Paulo falou para Timóteo, né? Combati o bom combate, não neguei a fé. Então ali ele não negou a fé. Com certeza ele estava ali falando de um Deus de milagre, aí o cara morre no culto. E aí? É prova ou não é? Hã? Fala a verdade. É igual aqui, um culto de milagre aqui. Aí eu estou pregando de milagre aqui, daqui a pouco cai alguém morto aqui dentro, duro, dá um infarto. E aí?
Não é prova ou não é? Eu tenho fé para orar, a pessoa ressuscitar. Quem está entendendo, queridos? E é assim que a gente tem que estar preparado. Porque pode vir o dia mau. Não só na questão da saúde, mas em várias outras áreas da vida. E a gente tem que saber que em todos esses momentos Deus é Deus. Fique de pé, por favor. Ele é o alfa e o princípio e o... Então quer dizer que Ele é o tempo. Ele não é Deus só de ontem. Hebreus 13:8 vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele é quando? Hoje e será para sempre. Ou seja, o tempo todo, meu irmão. Por isso que pode acontecer problema, pode aparecer doença, a gente tem que crer e a gente vai tomando posse e a gente vai em Cristo tendo a solução. Em Cristo nós já temos a solução, em Cristo nós já temos a cura quando a doença aparece, é só crer. Você que está aqui, quem diria que uns anos atrás tem gente aqui que nem pensava em botar uma droga na boca, e depois olha o que aconteceu. Quando você foi ver, você estava usando droga, você se viciou, chegou talvez a um estágio deplorável na sua vida. Aconteceu. Aí quando você lembra, você fala assim: poxa, no ano tal estava tudo bem na minha vida. No ano tal eu estava tranquilinho, não gostava de fumar, não gostava de beber, não gostava disso, daquilo. Quando você se viu, você já estava onde? Nas drogas. Existe ou não existe o dia mau? Existe. Mas só que existe o dia bom. E o dia bom foi o dia da cruz, que nos concedeu a vitória sobre tudo. Então eu quero declarar sobre a sua vida aqui hoje. Eu quero declarar junto com você, você que está passando um dia mau, ou de repente não é nem você, alguém na sua família, de repente um filho, de repente o pai, a mãe, o irmão, ou você mesmo, pastor. Eu sei que aqui é um culto de cura também, mas não é só cura não, física não. Às vezes você está passando um dia mal em alguma área da sua vida, e que você precisa manifestar fé para poder se apropriar, sabe, do teu milagre, da tua libertação, se for o caso, ou da sua cura mesmo, física, se for o caso. Mas você precisa reagir. Fala que Paulo se moveu. Quando Paulo viu aquela cena, ele saiu de onde ele estava. É preciso a gente dar um passo de fé, amém, queridos? Paulo não... Tem gente que quando acontece o pior, ela fica parada, paralisada. O problema paralisa ela. A gente não pode deixar o problema nos paralisar. Paulo não ficou paralisado. Paulo, quando viu aquela cena, ele não ficou lá, e agora? Igual uma múmia. Não. Diz o texto para mim, nós lemos aqui, que ele desceu, ele andou, ele foi lá. Ele foi até o problema. Ele não fugiu da situação. Então não adianta a gente fugir da situação. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Não adianta fingir também que o problema não existe. Quem está entendendo, queridos? Porque não resolve. Você fingir que ele não existe, não resolve. Isso é empurrar sujeira para debaixo do tapete. Não adianta fingir. Paulo não fingiu. Falou, não vou fingir não. Paulo não chegou e falou, fecha os olhos todo mundo. Tira o morto, para ninguém ver. Não, ele falou, não, vou descer aqui, vamos embora. Então eu quero te chamar aqui na frente. Quem aqui tem passado um dia mal em alguma área da sua vida?
ou na sua família? Levanta sua mão. Pastor, tem acontecido alguma coisa que eu considero um dia mau, assim, dias não muito bons, mas é por isso que nós estamos aqui. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Se tem alguém que veio aqui hoje para cura também e libertação, sobe aqui em cima dessa plataforma. Tá bom, amigo. Vamos declarar aqui hoje que esse dia mau que veio sobre a sua vida, ele não veio para ficar, ele veio para ir embora. A boa notícia é que Deus, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo esse Pai que nos ama, que nos quer bem, que nos amou e nos ama, e sempre nos amará, em todos os tempos verbais, todas as conjugações verbais. Ele não apenas nos amou, Ele nos amou, Ele nos ama e sempre nos amará. Amém, queridos? É isso que Hebreus 13:8 está dizendo, que é o próprio apóstolo Paulo, né, o autor de Hebreus. Ele fala que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Passado, presente e futuro. Ele continua sendo o mesmo. Tem alguém aqui que está com problema de enfermidade, passando dias de dores, de doença? Levante a mão assim, tem alguém? Senhora, sobe aqui, vem cá, senhora, sobe aqui. Jesus Cristo cura. Quem mais? Tem mais alguém que tem sentido dores? Pastor Gamonal, me apareceu um caroço, um tumor, me apareceu uma doença. Sai do teu lugar e vem aqui. Isso. Os demais fecham os olhos. Aleluias. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós falamos aqui do dia mau, talvez o dia que essa pessoa está passando, o dia de hoje, o presente, o agora, tem sido um dia mau, tem sido um dia de dores. E essa pessoa que nos assiste em casa, por essa plataforma, eu creio também que o Senhor está na vida delas agora. Em nome de Jesus, você que me assiste em casa, eu declaro sobre a sua vida. Nós vamos encerrar a nossa transmissão aqui agora, teremos aqui uma parte prática, e eu quero declarar sobre a sua vida, você que está em casa, que Jesus Cristo é o mesmo, e não há mal que dure para sempre na sua vida. É só você crer, é só você entender o quanto Ele te ama, e Ele continua te amando, mesmo quando o problema vem, Ele continua